Existe um caso clássico assim, de prosperidade invertida, né? Dali um ano o marido dela morreu. Ou seja, a lei se estabeleceu, não era devido para ela aquela prosperidade, entre aspas, né? Não era uma verdadeira prosperidade. Então você quer ser próspero? Vá para lugares prósperos. Claro que você não deve ir para um banco, porque o banco não é próspero, o banco tira dinheiro das pessoas. Mas vá para lugares prósperos. Então, quando é uma situação dessa, o que você deve fazer? Você deve fazer uma carta, em nome de Jesus, de Buda, de um ser iluminado. Eu abro mão do meu voto de pobreza. Eu sou, escreveu, eu sou bem grande, e assine. Pega essa carta e queime uma panela inteiramente, não pode ficar nenhum pedacinho branco. Faça isso por 8 dias seguidos. Se precisar, faça mais 8. O programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista, que completou 15 anos em março de 2025, e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre a sua experiência de vida, suas conexões, sua espiritualidade, suas pesquisas, suas vivências todas. E hoje a gente está aqui novamente, mais uma oportunidade assim gratificante de estar aqui no estúdio. Américo Barbosa, bem-vindo novamente. Muito bom estar aqui de novo, Samuel. E também tá, como sempre, a Glauceli, a Gabi e vocês. O tema de hoje é vida plena e prosperidade. Se você não acompanhou o programa anterior, vá lá e veja o programa anterior, porque a gente procura não repetir as perguntas e você também tem uma base de conteúdo ou outro para chegar aqui. Eu sei que todos os programas têm começo, meio e fim, mas é bom também ver o anterior para você ter uma base. Ele contou algumas partes interessantíssimas sobre vibrações que a gente vai poder aprofundar, inclusive, aqui nessa nova edição. Para você, assim, Américo, o que seria a verdadeira abundância? O que significa a verdadeira abundância para você, assim? A verdadeira abundância é você não precisar de nada. É pleno, é pleno. É importante, há pessoas que pedem um monte de coisas, e não é difícil você realizar coisas. Tá? O processo mental tem vários métodos aí que ensinam você a mentalizar, e aí você realiza aquilo que você, dentro de algumas técnicas, você mentaliza. A questão é melhor para você? Eu quero um Porsche. Tá bom, aí você pega o Porsche, sai, primeira esquina você se mata porque você bateu no outro carro. Ou seja, aquele Porsche não era a sua prosperidade, a sua abundância, né? Então a gente tem que perguntar assim, você colocou muito bem a palavra abundância, né? Porque abundância talvez traga para nós uma plenitude da prosperidade, né? Você ser uma pessoa próspera, primeira coisa, você não precisa ter nada, mas você precisa ter acesso a tudo. O que significa isso, né? Que às vezes você é uma grande prosperidade, você encontrar algo que você ia comprar por 20, de repente alguém te oferece por 4, por 5. Se você mantiver o estado de prosperidade, as melhores coisas acontecem para você, e você vai ser suprido para o seu melhor, sabe? Existe um caso clássico assim, de prosperidade invertida, né? A mulher morava no 12º andar, olhava lá para baixo, tinha uma casa com piscina maravilhosa. E ela dizia, eu quero essa casa vai ser minha. Essa casa vai ser minha. Todo dia ela pensava isso. Depois de um tempo, o que aconteceu? Morreu o marido da mulher da casa de piscina. E ela não tinha outra coisa, ela teve que vender muito barato. E essa mulher que estava no 12º andar conseguiu comprar a casa. E ficou toda feliz. Dali um ano o marido dela morreu. Ou seja, a lei se estabeleceu, não era devido para ela aquela prosperidade, entre aspas, né? Não era uma verdadeira prosperidade. Primeira coisa, estar próspero é ajudar os outros. Primeira coisa, você quer ser próspero de verdade, comece a ajudar as outras pessoas, porque aí virá naturalmente. O seu campo é que vai atrair aquilo que você necessita.
sabe? Aquilo que você necessita. É engraçado porque eu tinha um dos netos meus, eu sempre ganhei muita coisa, as pessoas sempre me deram muita coisa, desde o sempre, desde o sempre. Ele tinha, acho que eram 7 anos, eu estava no posto, colocando gasolina, de repente, nesse posto tinha uma floricultura lá na ponta, tal. O rapaz da floricultura, um senhor já, veio com uma flor amarela, linda, correndo, correndo, correndo e me entregou. Eu nunca conheci ele. Eu não conhecia ele nem nada, né? E ele falou: "Para você". Pô, eu falei: "Obrigado". E foi embora. Não tinha nenhum, não houve nenhum interesse ele em doar essa. Aí o meu neto assim: "Vô, você não vai pagar?" Eu falei: "Eu ganhei a flor". Ele falou assim: "No universo nada existe de graça". Eu achei aquilo máximo. Eu falei: "Você é mesmo?" Ele foi. Ele falou: "E aí, o que você vai fazer com essa flor?" Eu falei: "Eu vou dar para você, dar para sua mãe, que ela vai ficar muito feliz". "Ah, legal". Eu falei: "Você entendeu?" Ele falou assim: "Eu ganhei e estou fazendo a sua mãe ganhar". Entendeu? Olha só que coisa maravilhosa, né. A gente sabe que o dinheiro é uma energia. Você com R$ 100, você gera R$ 100, você gera milhões. Porque você vai na padaria e compra com R$ 100 lá pão, queijo, etcétera. Aí aquela pessoa, o dono da padaria, pega os R$ 100 e paga uma dívida que ele tinha. Esses R$ 100, a pessoa que recebeu da dívida vai e paga outra conta. É o mesmo dinheiro. Então aqueles R$ 100, ele vai circular por toda a sociedade e, no fundo, se você somar todo mundo que pagou tudo, dá milhões. Fala: "Como pode? R$ 100 vira milhões, como pode?" E vira milhões. Você percebe? Porque cada um vai pagando o outro. E é o mesmo dinheiro, a mesma nota. De repente a mesma nota, aí ela volta para você, sabe? Volta para você de alguma maneira. Isso é que é importante. É o movimento. Você sabe que o comerciante, você perguntar para ele: "Como é que estão as coisas?" Ele fala: "O movimento não está bom". Aí você fala assim: "E você está se movimentando? Você está se movimentando?" Porque ele fica na porta da loja, mas que movimento que ele está produzindo? Nada. Você vai ter que fazer movimento, né? Existe um caso verídico, muito antigo, de um rabino, que era muito sábio, e aí foi lá um homem, um comerciante. O que aconteceu com o comércio dele? Caiu pela metade o faturamento, pela metade. Aí ele falou: "Bom, caiu pela metade, eu vou começar a trabalhar o dobro. Eu vou trabalhar o dobro de horas, eu vou colocar o dobro de produtos", tá. Fez tudo e não aconteceu nada. Aí ele foi no rabino. Falou: "Rabino, eu fiz tudo isso, multipliquei, pá-pá-pá". Falou: "Então agora você pode orar só. Agora é hora de orar". Interessante, depois que ele se movimentou todo, você adquire um direito a se conectar com a luz. Ah, então você quer ser próspero? Vá para lugares prósperos. Claro que você não deve ir para um banco, porque o banco não é próspero. O banco tira dinheiro das pessoas. Mas vá para lugares prósperos, que você sente que ali existe uma generosidade. Pode ser um restaurante, pode ser qualquer lugar, né? Eu sempre cito o exemplo, né, de um posto de gasolina que a gente vai muito, né? Que é muito próspero lá. Ele bateu o recorde nacional de loja de convivência, é um negócio incrível. Porque tudo é grande, e sabe, é generoso, é um negócio generoso. Então, é um lugar que você sente prosperidade. Sabe por quê? Porque o que vai fazer a prosperidade é o sentimento à sua volta. O que significa isso? Você traz aqui muitos convidados, certo, Samuel? Cada um de nós que vem aqui não vem só com o corpo. A gente está trazendo junto da gente um campo de partículas subatômicas. Essas partículas estão cheias aqui no ambiente. Se vierem aqui duas pessoas tristes em sequência, o seu podcast vai ficar muito triste. Se vierem pessoas felizes, vai ficar tudo feliz. Almas felizes. É isso aí. As partículas, elas precisam ser polarizadas.
Então, assim, você vai num lugar que nunca ninguém foi, você sentou lá, o seu sentimento vai polarizar as partículas subatômicas. Então, quem vier depois vai receber aquilo. Eu, quando faço uma palestra, eu converso com as cadeiras. Na verdade, Samuel, porque cada cadeira tem uma memória de emoções. Então, se a gente não consertar ali, as pessoas vão sentar e vão receber uma carga anterior. Não adianta lavar a cadeira, nada, porque esse campo vibratório fica mesmo, né? A lavagem aí é diferente, é energética, senão não funciona. Então, o que é a prosperidade? É estar próspero. Primeira coisa, estou próspero. Repare que todo mendigo tem um cachorro. Para ele aprender a dividir. Quando ele aprende a dividir com o cachorro verdadeiramente, sem xingar ninguém, ele vai começar a ser próspero e vai sair daquela situação. É dada a oportunidade para que isso ocorra. Todo o universo já tem a solução de todos os problemas. Deus já instalou a solução. É igual assim, tem planta para cura para toda doença. Não descobriram ainda. Eu dou o mesmo exemplo, foi o que eu vi de uma maneira muito simples. Eu fui numa cidade que eu não conhecia, daí comecei a ver em todos os lugares, tinha aça-peixe. Sabe aça-peixe? Uhum. Eu falei, que engraçado, né? Todo lugar aqui tem aça-peixe. Eu falei, as pessoas aqui têm muitos problemas pulmonares, tal, tem muito. Tem muito. Eu falei, poxa, então por isso que nasceu aça-peixe na cidade. E assim, Deus, quando criou o universo, já foi tudo criado, as soluções estão todas criadas, as curas estão todas feitas. Nós só precisamos acessá-las, criar um campo onde venha naturalmente para nós. Então, assim, você tem que ser próspero, certo? Você quer um emprego novo? Vai lá, compra uma camisa nova e põe e vai procurar um emprego. Pô, mas não tenho dinheiro para comprar essa camisa, dá um jeito. Você precisa colocar em você alguma coisa próspera, percebe? Você precisa acreditar na sua prosperidade, você precisa sentir a sua prosperidade. As coisas virão, mas virão pelo movimento, pelo esforço. Uhum. Quero prosperidade, fico esperando. Vou pedir emprego e nunca vai ver no jornal, nunca vai ver nos classificados, você não vai conseguir. Você precisa dar condições para que as coisas ocorram. E aí elas vão ocorrer. Então, é ajudar os outros quando você precisa ser ajudado. É fantástico, né? É aquilo que Jesus falou da mulher que deu uma única moeda. Ele falou que era a moeda que tinha valido mais. Ela tinha sido próspera naquele momento, percebe? Deu tudo o que ela tinha, né? Sem dúvida, sem medo, sem nada, né? Então, assim, e as pessoas pedem errado. Elas acabam pedindo para pagar as dívidas, por exemplo, né? Tem uma coisa engraçada nesse negócio do pedido, que foi o seguinte: uma vez uma mulher falou para mim assim: me ajuda. Pô, eu estou sozinha há 8 anos, estou procurando um companheiro, pô, eu não consigo ninguém. E eu rezo, 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 não adianta nada. Eu falei, como é que você reza? Não, eu peço um marido bom. E sabe o que acontece? Ela falou assim, só aparece homens comprometidos. Eu falei, claro, você está pedindo um marido e não um homem. Você está pedindo um marido, o marido já está casado. Ela falou, meu Deus. Ela falou assim, Samuel, ela falou assim, meu Deus, há 8 anos eu estou pedindo errado. Eu falei, você está pedindo errado há 8 anos? Muito bom. É o que a gente coloca de verdade naquilo que a gente... Eu aprendi uma lição numa das palestras que eu nunca mais esqueci. Tem uma mulher no final e falou assim, você vai me salvar. Eu falei, puxa, eu fico feliz, mas eu não sei como. Não, mas você vai me salvar. Eu falei, do que você precisa? Eu estou com esse quadro, tal, tal, tal. Ela tinha um problema, uma disfusão patológica, tal, uma patologia no corpo. Eu falei, olha, faz isso com a mão, faz esse mantra, faz essa sequência. Ela falou, já estou curada. Eu falei, que bom que você pensa assim. Ela falou, não é o que eu penso assim. Eu vou estar curada porque você quer que eu me cure. Samuel, aquilo ali, eu parei meia hora pensando nisso. A nossa responsabilidade, quando você dar algo, você transmite algo, com que energia você está transmitindo, pô? Sabe, eu falo do copo. Você vai em algum lugar, alguém vai no restaurante. Eu queria um copo de água.
Alguém traz um copo de água para você. Ele vai servir para você água com o quê? Com o sentimento dele. Se ele tiver com raiva porque brigou com a mulher, você vai tomar água com raiva da mulher. Isso é energia factual. Isso vai entrar no seu corpo, vai ativar os seus neurotransmissores, vai mandar para o seu sistema nervoso central e vai programar você a ficar com raiva da mulher. Em compensação, se você servir a água com amor, vai fazer um bem enorme para você. Eu gravei um vídeo que é o seguinte: formigas carregam elefantes. Por quê? Eu dizia o seguinte: se num quarto do hospital, cada pessoa que entrar lá para varrer, olhar para o paciente e falar assim, nossa, ele já está curado. Todos que entrarem naquela quarto do hospital, com certeza 80% da cura já vai ser estabelecida, com certeza. Você sabe que se o médico vem e fala para a pessoa que está na cama, e aí, tudo bem? Como você está? E se ele ficar reto, a pessoa vai dizer assim, ele não está nem preocupado comigo. Agora, se o médico se curvar um pouquinho, fala aí, como é que você está? A pessoa, o espírito da pessoa entende, ele está preocupado comigo. É um gesto. Você vê um gesto tão elementar. Claro que se o médico olhar para trás, é um arrogante, vai passar uma arrogância enorme, né? Então, isso já foi estudado em semiótica, né? Tem um estudo sério, profundo dessa posição do médico. Então, nós todos somos da mesma maneira. Como nós agimos, então, se você agir com prosperidade, você não tenha dúvida. Por isso que os judeus, eles fazem assim, eles dão um dízimo. O dízimo não foi feito para você se desprender e ter confiança. Aliás, uma coisa que eu gosto muito do hebraico é que no hebraico não existe a palavra fé. Sabe qual é a palavra que existe, que substitui a fé? Confiança. Que eu acho muito mais inteligente. E não é assim, tenha fé, a pessoa fala, tenho fé, o Corinthians vai ser campeão, não adianta, não vai conseguir. Certo? Não vai conseguir. Mas quando você fala, não, eu confio, acabou. Você entregou. Olha a diferença de confiar e ter fé, é um negócio lindo. Né? E está no idioma, você vê que coisa mais maravilhosa, impossível, né? Isso é Shraddha. Não é? Confiança espiritual. Então, você sabe disso. Então é totalmente diferente, é muito mais forte, né? Então, como nós agimos é que nós vamos adquirir a prosperidade que nós precisamos. Então é assim, a cada tempo você precisa ter uma prosperidade diferente. Eu tenho notado muito isso comigo, com a minha família, com todas as pessoas que eu falo isso, porque é um campo que você entra. Como eu disse, não é difícil você conseguir bens, é mentalização. Mas conseguir o bem que faz bem para você, aí é outra conversa. Sabe, aí você tem que fazer diferente, você tem que se envolver. O pensamento é só 25% da realização. Quando você envolve os outros 3 corpos, então o corpo, perdão, o corpo mental, 25%. O corpo emocional mais 25%, o físico mais 25%, e o espiritual mais 25%. Aí dá 100%. Toma um pouquinho de água. 100%. Eu sou água 100%. Viu? 100% água. É uma coisa interessante, você pode continuar essa reflexão, mas acho a sua atitude em relação aqui, nós temos alguns alimentos, o pão de queijo, a água de coco, e uma das coisas que eu reparei também, que pode ser um ensino, é qual a importância do ato de abençoar os alimentos? Que eu vi que você estava abençoando a água, sim. O coco, o pão de queijo, tudo, né? Como que isso aí também pode ser uma energia que pode contribuir tanto para a saúde quanto para o tema de hoje, prosperidade. Então, é o campo. De novo, se você está abençoando o alimento, você abençoa, eu recomendo que seja feito esta conexão, ó, é um triângulo assim sobre o alimento, tá? Porque, principalmente quando você come fora, de novo, você vai comer as emoções do cozinheiro. Sabe, antes eu tinha vergonha quando ia com um cliente, né, de abençoar. Aí depois eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Aí comecei a fazer abertamente, né? Uhum. Aí eles diziam, o que é isso? Eu falei, estou fazendo isso por causa disso. E começaram a fazer também. Muito bom.
Fantástico. Então, quando você abençoa, você está colocando uma gratidão. Ou seja, você já está agradecendo por todo mundo que contribuiu para trazer aquela comida. A gratidão é uma das pontes para a prosperidade. Quando você agradece por tudo, inclusive pelo que você não tem, você começa a criar um campo de materialização do que você precisa. Então, gratidão é uma das grandes pontes para a prosperidade. Nós estamos vivendo no Brasil e uma das questões que se fala aqui do Brasil em relação à mentalidade, ao que é que se acredita, se tem ou não tem fé, se tem ou não tem confiança, vem proveniente de um processo religioso que diferente no Brasil, que é diferente, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por conta dessa colonização. O que você entende como sendo os grandes bloqueadores, por exemplo, de não confiança, de não ter fé, de uma possibilidade de melhorar situações de vidas materialmente falando? E também eu vou fazer um gancho de algo que você citou na última entrevista, que é como é que o medo pode bloquear o fluxo dessa prosperidade? Na medida que você tem medo, você diz o seguinte: não há abundância em mim. O medo diz, não há abundância, porque a luz divina não está em mim. Veja só, a luz está em tudo. Então aquilo que você quer, a luz está lá. Se você rejeita a luz em você, como é que você alcança aquilo que você quer? Não alcança mais. Vai embora. Não tem como. A questão, quando eu falei do dízimo, eu não completei, é o seguinte: o dízimo é uma atitude que você tem. Antigamente a gente dava o dízimo para o rei. Certo? E depois virou os impostos, né? Esse dízimo. Porque o rei, ele era conectado nos tempos muito antigos, não nos tempos que a gente conhece. Era uma divindade. Ele era uma divindade. Ele era realmente conectado com Deus. Então, você entendia que tudo aquilo que você recebia pertencia ao divino. Então, você dava uma 10ª parte. Porque, na verdade, você tinha recebido 110%. Então, você dava 10%. Isso é muito interessante, porque é um desprendimento. Aí você fala, mas eu dei, o cara fez não sei o que com o dinheiro. A sua intenção é o que vale, né, o que você está fazendo. Nunca dê dízimo para pessoas, dê para entidades. Isso é fundamental também, senão não funciona. Tem que ser um lugar que ajude muita gente, percebe? É o princípio todo, né? Agora, olhe para o mundo, já que você falou do mundo, Samuel. Países católicos e países protestantes, quais são os mais prósperos? Protestantes. Que dão dízimo. Percebe? Há uma predisposição assim de você, quando você está mais apertado, é que você tem que dar, tem que ajudar. Entendeu? Isso aí cria uma energia recíproca. Experimente 3 meses dar o dízimo quando você está muito ruim de finanças. Você vai ver que muda a situação. Mas muda mesmo. Entendeu? Não tem como não mudar. É uma parte da energia real do dinheiro. O dinheiro, como eu falei, R$100 circula o mundo e vira bilhões. Então o dinheiro não é um papel, ele é uma energia. Primeira coisa, dinheiro é energia. Então a gente precisa entender como tal, né, que tudo é reciprocidade e é a luz que você está recebendo. Se você dá, primeira coisa que a gente tem que entender é assim, São Francisco falou, é dando que se recebe. Mas ele só falou 2 partes da lei. A lei tem mais uma parte em cima. É recebendo que se dá, que se recebe. Ou seja, se você não receber a luz, você não tem o que dar. Se você não dá verdadeiramente, não tem prosperidade. Então, para que a prosperidade exista, você tem que receber a luz. E aí você falou algo bastante importante também nessa entrevista, que é essa questão de o que estamos acreditando, pensando, mentalizando, e na anterior, inclusive, falou sobre importância cabal no complemento do eu sou. Né? Sim. Como que essas afirmações, ou como que nossas afirmações diárias, porque todo momento a gente está fazendo algum tipo de pensamento ou afirmação, mesmo inconsciente, né? Sim. A gente está fazendo essas afirmações assim, e de que forma que ela pode ser mais possibilitadora do que necessariamente bloqueadora desse fluxo? Se você quer ser próspero, diga, eu sou próspero. Não importa a situação que você está vivendo, sabe?
E quando acontece uma coisa muito ruim na área de finanças, diga, foi o melhor que podia ter me acontecido. Por que é importante dizer isso? Que você corta a causa que provocou aquilo com você. Se você xingar, se você ficar bravo, você alimenta aquela situação. A questão é, por que você não está numa outra situação? Primeiro, você pode ter feito um voto de pobreza. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Você veio para essa vida, você era lá da turma de São Francisco e falou, olha, eu quero ser pobre pra caramba para viver essa experiência na próxima vida. Aí você já aqui fica bravo, estou sem dinheiro, estou não sei o quê. Então, quando é uma situação dessa, o que você deve fazer? Você deve fazer uma carta em nome de Jesus, de Buda, de um ser iluminado. Eu abro mão do meu voto de pobreza. Eu sou, escreveu, eu sou bem grande e assine. Pega essa carta e queime numa panela inteiramente, não pode ficar nenhum pedacinho branco. Faça isso por 8 dias seguidos. Se precisar, faça mais 8, tá? Mas assim, não tenha medo. Se você tiver medo, você vai estragar a sua carta. Você tem que simplesmente dizer, eu abro para o universo me trazer tudo que eu necessito. Não o que eu quero. É o que eu necessito. É bem diferente uma coisa da outra. Bom, aí, resultado. As pessoas têm tido grandes experiências fazendo isso. É uma carta simples, mas o fogo, por que no fogo? Porque o fogo é etérico. Todos os altares acendem velas, porque a vela, o fogo, ele se comunica imediatamente. É o correio mais rápido que existe para os planos superiores. É o fogo. Então, por isso você precisa queimar a carta inteira. Se ficou coisinha branca, põe fogo de novo. A cinza pode jogar em qualquer lugar, não tem mais nenhuma serventia a cinza, porque a energia já foi no fogo, já foi embora, daquele seu pedido, né? Tá? De abertura, Foi muito interessante que nessa semana, eu nunca tinha, nesses anos todos, e a gente está correndo nisso desde 1990, né? Desde 90, a gente faz palestras sobre esse tema, faz tudo isso. Em alguns vídeos eu falei desse voto da pobreza, que é importante fazê-lo, importante. Mas nessa semana passada, uma pessoa me mandou assim, eu posso fazer também para voto de castidade? achei muito interessante. Eu nunca ninguém tem. Foi claro que pode. Freira, padre. Não, porque você decidiu ser freira, uma religiosa de uma ordem daquelas fechadas mesmo. É lógico que não vai aparecer ninguém na sua vida. Mas não tenha dúvida disso. Porque o que acontece? A gente, quando nasce, quando a gente vem para cá, a gente decide como vai nascer e como vai morrer. A gente decidiu com que pais eu vou, né? Às vezes eu brincava com meus filhos dizendo o seguinte, não adianta reclamar de mim que vocês que me escolheram, o problema é de vocês. Vocês que me escolheram quando vieram para cá, então era muito, muito engraçado. Então o que acontece, né? Você pode fazer essa carta para várias coisas, óbvio. Né? Eu nunca tinha dado, obviamente, para a castidade, sempre foi para a pobreza, mas achei interessantíssimo. Falei, poxa, com certeza tem pessoas vivendo essa situação. Claro que estão vivendo, que fizeram esse voto, né? Só que quando você vem para esta vida, a dádiva hoje, no outro nosso encontro eu falei de Atlântida, 12 mil anos atrás, que tinha um templo da chama violeta e que ele foi suspenso na Terra, foi para o etérico, ninguém mais tinha acesso por 12 mil anos. Então a chama violeta que transmuta o karma, então se você fez o voto de pobreza, fez o voto de castidade, você pode mudar, fazendo a carta e fazendo chama violeta. A chama violeta ela vai tirando os registros kármicos, então liberta você. Por isso que ela é chamada a chama da liberdade. É fantástica. E o que aconteceu? Desses 12 mil anos, ela era ensinada para pouquíssimos discípulos, lá nas cavernas do Himalaia, mas pouquíssimos que conheciam. Jesus utilizou a chama violeta. Na verdade, quando transformou água em vinho, era o elixir violeta. Não era vinho, mas enfim, né? Ele usou várias vezes a chama violeta. Então, o que acontece? Aí ficou inacessível à humanidade. 12 mil anos, Samuel. Mas aí, em 1930, Saint Germain voltou como mestre ascenso já, né? E ele deu a chama violeta, né? Para um casal que passou a divulgar lá no mundo.
casal Ballard. Então, nós temos a dádiva, a partir de 1930, nós estamos vendo nesta época ter esse solvente, essa borracha cósmica. É uma borracha cósmica. Aí você fala, bom, e aí tira o seu karma? E aí? Poxa, não, a vantagem é o seguinte, por que ela tira? Porque ela ajuda um monte de outras pessoas. Então ela é uma chama solidária. Ao fazer para você, você faz para os outros também. Então você conquista o merecimento de trabalhar o seu karma. Por que tem se tornado, tem se percebido ser essencial evoluir espiritualmente em grupo e não mais em isolamento lá na caverna do Himalaia, nesse momento cósmico? Porque agora só tem uma maneira de você evoluir, ajudar os outros. Então, é o tempo da fraternidade, da solidariedade. Então, é um pré-requisito hoje para a sua evolução. É preciso. Eu criei a imagem da montanha da luz. Ou seja, aquelas pessoas que estão seguindo os vídeos, elas não me seguem. Eu falo, ninguém me segue. Cada um segue a sua luz junto comigo, é diferente. Ninguém me segue. Então, o que acontece? Eu criei a imagem da montanha da luz. Então, foi você que quer ser um alpinista da luz? Venha para cá. Pratique os vídeos, pratique um monte de coisa que a gente faz. A gente disponibiliza tanta coisa gratuita. 900 vídeos, uma meditação diária às 8 horas da noite para a Mãe Terra. A pessoa manda, ela recebe o link, não paga nada. Temos um ritual no sábado de 1h30, meia hora de ensinamento, meia hora de prática de mantras e meia hora de perguntas e respostas. Totalmente gratuito. Então, assim, por quê? Porque na Montanha da Luz você não sobe em fila indiana. Você sobe em ciranda. Todos, ciranda, vão subir. Esse é o objetivo de todo esse nosso trabalho, é disponibilizar, para você praticar, com disciplina. Com disciplina, senão você não vai chegar na montanha. Se você sobe um pouquinho, desce um pouquinho, você não sobe a montanha. Você precisa um pé para frente, outro para frente, todos os dias, né? Aí você chega lá no topo da montanha. Nós estamos subindo a montanha para ver uma paisagem nova. Essa paisagem precisa ser querida e sentida pelas pessoas. Esse é o ponto fundamental. Né? Se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa mudar a maneira de ver o mundo. É a única chance. Bom, para subir uma montanha, às vezes tem pessoas que falam que não conseguem, ou às vezes pessoas que são sedentárias não têm físico para isso. Então, vou fazer uma pergunta que tem a ver com o cotidiano de quem também acompanha o programa. Como lidar com as pessoas que constantemente trazem negatividade ou situações de pouca luz para as nossas vidas, ou para os nossos ouvidos, ou para a nossa presença? Primeiro, não deixe entrar dentro de você a pouca luz. Então, assim, não assista notícias, porque as notícias não trazem luz, elas só trazem inverdade e vão trazer preocupação. A preocupação significa apagar a luz. Você tem medo, você já apagou a luz, certo? Durante a pandemia, a minha única preocupação, eu dei muitas entrevistas, foi dizer para as pessoas, não tenham medo. Quer aumentar a sua imunidade? Pare de tomar refrigerante. Coisas concretas, porque a maioria dos programas todos estavam falando assim, morreram quantos? Não sei, só medo. Ninguém vinha na TV dizer o seguinte, olha, você pode fazer tal coisa, sabe? Pô, coma mais arroz integral, porque você vai aumentar a sua imunidade. Medite, tem estudos de Harvard, e quando você medita, você aumenta 50% da sua imunidade, pô. Então tem um monte de coisas, né? Todos os lugares que eu fui, eu falei isso, né? Mas a maioria estava no medo. Sabe, o problema todo é que o vírus começa na sua mente. É onde ele começa. Não é no corpo, não é no nariz, não é no pulmão, é na sua mente. Ele começa lá primeiro. Se você deu entrada para ele, é assim. Eu lembro que eu fazia parte de um grupo esotérico, né, aqui em São Paulo. Eu era vice-presidente do grupo. Aí uma vez uma diretora veio falar comigo assim, Américo, você já viu quanta fofoca que está correndo por aí? Eu falei, não vi nenhuma até agora. Como não? Eu falei, não vi nenhuma. Não, mas você tem visto? Eu falei, fecha os olhos, não vê mais. Ela percebeu o seguinte, se você dá adubo para a fofoca, para o medo, você amplia o medo. Nessa época das queimadas, né?
Se você ficasse maldizendo as queimadas, nossa, não sei o quê, o que que você faria? Você aumenta a queimada. E assim é com as pessoas. Você recebeu delas uma ideia sem luz, coloca a luz. Ou fala assim: olha, eu não quero falar sobre esse assunto. Sabe? Vamos colocar a luz nesse episódio. Não aceite, não faça mais concessões. Se você entrar no pântano, você vai se sujar. Então, se você aceitar, a pessoa está te passando um medo, a notícia ruim, olha, eu ouvi falar. O que é isso, eu ouvi falar? Você está alimentando o quê? Na verdade, a fofoca, a má notícia, ela é um alimentar das sombras, das trevas. Sabe? É simples assim. Entendeu? Então, não faça concessões. Você tem uma pessoa negativa, não, mas é meu amigo, não. Então fala para ela assim: olha, vamos continuar amigos, mas vamos mudar um pouco o nosso repertório. Tá? Eu não consigo mais conversar sobre esse assunto. Eu não aceito mais ouvir tal coisa. É sua opção nesse momento. Por que é importante escolher, eu falei no episódio anterior, que é fazer essa pergunta, hein? Por que é importante escolher as cores das roupas que emanem luz e apoiem nossas intenções de prosperidade? Você vai ficar um pouco bravo comigo, hein, Samuel? Porque eu estou de preto? Exatamente, exatamente. Eu gravei um vídeo dizer o seguinte: por que você não deve usar preto nem roupa esfarrapada? Certo? Por uma questão de consonância, né? O que acontece? Aí você fala assim, mas existiam ordens antigas que usavam preto. Claro, claro, até hoje tem. O problema do preto não é que você não pode usar, é que para você usar, você tem que estar no estado muito elevado de consciência o tempo todo. E a gente não fica o tempo todo assim. Então pode olhar, a pessoa entrou em depressão, usa preto. É batata, todos fazem isso. É comprovado cientificamente. O problema é que você fica assim, você tampa a luz. Por que existe o black tie, né? Você vai para a festa à noite sempre de preto. Você não quer nenhuma responsabilidade com a luz, eu quero fazer o que eu quiser sem nenhuma restrição. Esse é o ponto, né? Então, assim, usar preto dificulta mais, você vai gastar muito mais energia. Primeira coisa, vai gastar muito, muito mais energia. Está havendo uma epidemia de roupa preta, né? Todos os lugares que a gente vai agora tem roupa preta, impressionante, crianças e tal. O outro lado está querendo que você fique numa faixa e quando as coisas acontecerem automaticamente, se você está optando por esse desligamento, você está desligado. Simples assim. Mas vamos lá as cores. Então o que acontece? Nós temos 7 chakras, né? Cada um tem uma cor. E por que cada um tem uma cor? Porque todo dia nós recebemos a luz branca de Deus. Ela vem e se divide em 7. Cada uma das 7 cores é uma qualidade divina. E cada uma dessas qualidades, ela é trabalhada por um arcanjo. Tá? E esses arcanjos têm um dia da semana onde eles são mais potencializados. E como eles têm uma cor, aquela cor naquele dia está mais forte. Sexta-feira, você veste branco. Tá? Porque o arcanjo Gabriel vai trabalhar essa cor. Então, se precisa purificar alguma coisa, purificar é limpar, às vezes um obstáculo que você está tendo para realizar uma obra, realizar alguma coisa tal. Aí você precisa purificar essa coisa, sabe? É o dia bom. Então, quando você olha que você está vestido de branco, você fala: opa, hoje eu posso trabalhar mais esse aspecto da pureza. Tá? Então, no domingo, o meu guarda-roupa tem as 7 cores. Todo dia eu visto a roupa certinha da cor. Então, o que acontece? No domingo, vamos começar pelo primeiro dia da semana, que é o domingo. É o dourado, é o amarelo forte, né? A gente já tem uma tendência, porque é o sol. E é o arcanjo da sabedoria, vê lá. Qual é o dia que a gente tem mais vontade de ler um livro? No domingo. Não é só porque tem tempo, é porque dá uma vontade de ler, não é assim? Então, se você quer buscar sabedoria, no domingo vista-se de amarelo. Não que vestido de amarelo você sabe. Vai facilitar a sua percepção da emanação da cor naquele dia. As cores não são só estímulo da retina. Não. Ela emite qualidade. Ela está emitindo uma qualidade, uma consciência. É questão de você se sintonizar ou não com ela, sabe? E aí você vai para segunda-feira, que é o rosa. O rosa.
O rosa é do amor, mas o rosa, por ser do amor, ele é a cor que traz coesão. O que significa coesão? Pô, eu estou com um monte de coisa, aí eu não consigo juntar tudo e terminar um trabalho. Segunda-feira é um ótimo dia para você juntar as peças. Entendeu? Quem se ama quer estar junto. É bem esse o sentimento, tá? Algumas doenças no corpo são por desamor, as células se separam. Quando você volta a ter amor e perdoar, as células voltam a se juntar. É bem isso, né? Na terça-feira é o dia do azul, do arcanjo Miguel. Tá? Então, na segunda-feira, o arcanjo Chamuel. No domingo, o arcanjo Jofiel. Então, terça-feira, o azul é a proteção. Todos os exércitos do mundo começaram com a cor azul. É só pesquisar, você vai ver. Pô, como assim? Porque o azul emana a proteção. Tá? E também é a vontade de Deus que se faz em você. É aquilo que eu disse. Quando você faz a vontade de Deus, Deus faz a sua vontade. É um bom negócio. Excelente negócio fazer isso, né? Então, quando você precisar tomar uma decisão, melhor dia é na terça. Porque você vai estar com o vento mais favorável para você, sabe? Tudo isso é como se tivesse um veleiro. Você tem 3 decisões com o veleiro. Ou você vai contra o vento, ou vai a favor do vento, ou não levanta a vela. São 3 decisões que você pode tomar. Então, a cor do dia é bem isso. Você aproveita ou não aproveita, não faz nada com isso. Então, na terça, para tomar uma decisão difícil, você vai ter mais facilidade. Porque a vibração do dia é isso, né? Na quarta-feira, melhor dia para você fazer um procedimento cirúrgico, hospitalar. Se você tiver que marcar uma operação, procure a quarta-feira, vai ser o melhor dia. Vai ser o melhor dia. Claro, não dá porque não tem, tudo bem. Aí você vibra no outro dia a cor verde. Você percebe? Você pode transferir a consciência, tá? É que no dia fica mais fácil, só por isso. É claro que é a cor verde. Você vê, todos os hospitais começaram com cores verdes dentro do hospital. É intuitivo, né? É muito, muito legal isso, né? E veja só, agora vou voltar ao tema que você abriu, que é prosperidade. O verde é a cor da prosperidade. Aqui no Ocidente. Se for para o Oriente, é outra cor. Mas aqui no Ocidente, por causa do Sol, etc., aqui é o verde. O verde tem 3 qualidades. A cura, como nós vimos nos hospitais, a verdade. Quando você precisar descobrir a verdade, quarta-feira é um dia muito sério para isso. E a prosperidade. Repare bem que o pessoal que fez o dólar sabia o que estava fazendo, fez o dólar verde. Então eles queriam o país mais próspero, não fizeram azul, o dólar foi verde. Não fizeram qualquer outra cor, não fizeram branco. Isso é uma ciência, isso é um conhecimento, né? Então o verde traz prosperidade, não tenha dúvida. Então, o dia que você tem que sentir prosperidade, na quarta-feira sinta tudo. Está com pouquíssimo dinheiro, doe para alguém alguma coisa, ajude alguém, e você vai movimentar o processo da prosperidade. Então, isso é importante para a prosperidade. Quinta-feira é uma cor difícil de usar, principalmente para homens, é a cor púrpura. A púrpura nem é o violeta, nem é o roxo, é um meio termo, né? É um vinho especial, uma cor de vinho especial. A púrpura é a cor da paz interna. A gente pensa que é o branco, né? É o púrpura que é a paz interna. Tem grande poder. Jesus trabalhou com esse raio muito tempo, porque é o raio do servir aos outros. Então, assim, é uma cor que influencia muito professores, policiais que estão protegendo, médicos, enfermeiros, tá? É uma cor que ajuda demais a todos que estão querendo ajudar os outros. É um bom dia para você ajudar alguém, uma quinta-feira. Sabe, eu preciso ajudar alguém, ajuda na quinta. Vai multiplicar. O segredo de saber o dia é que você multiplica o que você está fazendo. Então você tem uma rentabilidade extra. Não custa nada, né? É de graça, não custa nada, por que não, né? E aí chega na sexta, que é o branco, né? Intuitivamente é o dia que mais as pessoas percebem que é branco. Pode olhar, você sai por aí sexta-feira, está cheio de gente de branco. Entendeu? É o único dia que as pessoas têm uma intuição mais clara, né? E no sábado, a chama violeta é o violeta. Tá? O violeta é o dia da transmutação. O Shabá não é à toa que ele tem uma dimensão ultra física, né? E realmente é. O grande portal é o sábado. Todos os outros portais são filhos do sábado, né?
o portal realmente para você mudar coisas na sua vida é no sábado. Eu até brinco que sábado é o dia que tem mais mudança, né? Quando você vai mudar de casa, você muda no sábado, No né? sábado, Tá né? cheio de caminhão de mudança. Porque é o dia da grande transmutação, da grande mudança. Quer mudar alguma coisa na sua vida? Fala, é hoje que eu vou mudar. Vai facilitar muito. Tudo isso é por causa disso. É muito bom. Faz só a síntese da cor do dia junto com o arcanjo, né? O arcanjo, né? De Então, domingo, Jofiel. cor, Segunda... a cor. Então vamos lá. Domingo amarelo, arcanjo Jofiel. Segunda-feira, o arcanjo Miguel, a cor é azul. Terça, a cor é rosa, desculpe. Então vamos lá. Então, segunda-feira, arcanjo Chamuel, cor rosa, segunda-feira. Terça-feira, arcanjo Miguel, cor azul. Quarta-feira, arcanjo Rafael da cura e é o verde. Quinta-feira é o arcanjo Uriel, um arcanjo, né, muito importante. É um dos arcanjos da prosperidade. São dois arcanjos aí da prosperidade, arcanjo Rafael e arcanjo Uriel. E é quarta e quinta, repare bem. Então tem uma grande ponte de prosperidade entre quarta e quinta, tá? Que deve ser aproveitada, né? Então quinta é o arcanjo Rafael, é a cor verde. Quarta é Rafael e quinta é Uriel. Quinta, já estou embananando. Quinta-feira, o arcanjo Uriel, cor púrpura, tá? E na sexta-feira, a cor branca, do arcanjo Gabriel. E no sábado, o arcanjo Zadkiel, cor violeta. Maravilha. Acho que aí deu, né? Agora, pô, já nós temos aqui ajudas, aqui, né? Você também segue as cores e conexões também vibrando? Eu não sigo, porque eu uso muito azul. Ah, mas gosta mais do azul de conexão. Eu vi que você também está utilizando uma pulseira de ametista, é isso? Nesse caso é ametista. É ametista, de conexão com ametista. Mas a ametista é uma das pedras importantes. A outra pedra fundamental para esta era é a purpurita. Olha, aqui, purpurita. Você vê que ela é de cor púrpura, tá vendo? Estou vendo. Ela é cor púrpura. A purpurita é uma coisa interessante. Todo mundo quer que eu venda. Eu não vendo purpurita. É só você entrar no site aí, um monte de sites e comprar a purpurita. Eu diria que para nós acendermos, nós temos que ter 6 asas. Uma das asas é esta. As outras 2 são a lavanda, o alecrim, e depois nós temos o alinhamento dos chakras, nós temos o alinhamento dos 4 corpos inferiores e cumprimento do plano divino. Então essas 6 asas é que vão fazer você ascender. Essas 3 ajudam pra caramba as outras 3, porque é só você ter os olhos e você ter a pedra. Essa pedra foi uma coisa interessante, eu não conhecia a purpurita, não conhecia. Aí um dia eu fui numa loja de pedras comprar um ametista. E aí eu vi lá na loja assim, olha para cá. Eu olhei, não tinha ninguém na loja, só estava eu naquela loja naquele momento. Eu falei, eita. Aí eu continuei fazendo, né, olhando aqui o ametista, daqui a pouco a voz de novo, olha para cá. Aí eu olhei para o dono lá, falei, pô, será que ele está falando alguma coisa? Mas era uma voz feminina, né? Terceira vez, olha para cá. Aí a cabeça virou. Aí eu fui lá, tinha uma bandeja dessas pedras. Eu falei, nossa, que pedra linda, porque ela é púrpura, ela tem um brilho assim, né? Eu falei, que pedra que é essa? Aí o dono da loja falou assim, é purpurita. Eu falei, para que serve? Eu falei, sei lá, ela tá meio nova aí, ninguém sabe direito e tal. Naquele momento começou a passar na minha cabeça um monte de coisa dessa pedra. Aí quando cheguei em casa, eu fui num site e acabei achando o único lugar que tinha as informações que eu tinha sentido foi um site espanhol. Um site espanhol e que dizia o seguinte, a purpurita, ela protege você de influências de energias psíquicas. Corta. Então eu digo para todas as pessoas, ande, que nem eu estou andando aqui, com uma pedrinha no bolso. Sabe, se possível, perto de você, para dormir, pega uma maior e ponha perto da sua cama. Você vai mudar muita coisa na sua vida. E ela, além de cortar então as energias psíquicas, ela é fortíssima para você aumentar a sua autocura. Autocura, que importante. E depois aí eu fiquei feliz, fiquei até emocionado. Ela aumenta o poder da chama violeta que você faz. Aí tem mais um monte de propriedades, mas essas são as principais
Então, purpurita. A pessoa fala purita, né? Não é purpurita, né? Purpurita. E você acha em um monte de lugares. Tem que ser numa loja séria, né? Porque tem loja que está pintando as pedras e vendendo como purpurita, né? Infelizmente. E aí o que acontece? Sem querer, eu inflacionei esse negócio no Brasil todo. Porque essa pedra era baratíssima, ninguém dava valor nenhuma para ela, Samuel. Aí lá no Recife, a mulher mandou até um vídeo, né? Dizendo assim, pô, eu fui comprar aqui, o cara falou assim, olha, eu reclamei do preço, falei assim, não, um tal de Américo Barbosa tá mandando comprar o mundo inteiro aí, então ficou caro. Olha só. A repercussão purpurita do agora. Foi muito engraçado. Muito bom. Agora eu acho que já entrou na normalidade, né? Mas assim, você vai na internet, pega uma loja séria, grande, né? E compra. As pessoas querem... Portugal queria que eu levasse. Eu falei, eu vou levar na mala a pedra? Pelo amor de Deus, né? E aí nós conseguimos lá, Samuel, o Miguel, que tem uma loja de pedras lá. E olha só como nada é por acaso. Eu falei, você tem purpurita? Ele falou, tenho, eu vou pegar na jazida. Porque Portugal tem um lugar lá que tem purpurita. E ele vai na montanha e ele traz a pedra. É um negócio assim, né? Maravilhoso. Eu fiquei extasiado. Eu falei, então, cara, então você vai vir aqui para o evento. Eu não vou te cobrar nenhuma porcentagem, que é normal, né? O evento você cobra uma porcentagem. Eu quero que você dê desconto para as pessoas, para elas poderem comprar, né? E foi um sucesso estrondoso, sabe? Estrondoso mesmo. Ele vendeu muita pedra, como ele nunca tinha vendido. E ele é muito criativo, então aqui no Brasil é difícil de achar joias de purpurita. Porque ela é uma pedra que ela se desfaz, ela é meio mole, né? Então tem que fazer com muito cuidado a joia, tem que ter um envoltório de metal, tal. Dissolve na água ou não? Não dissolve na água, mas ela é molinha, né? Entendeu? Então para você fazer joia tem que furar, tal, não sei o quê. Então tem que fazer berços, né? Fazer uma caminha para pedra. Ele tem um monte de joias, né? Lindíssimo. Ah, ele criou joias. Lindíssimo. É de purpurita. De purpurita. Olha. Américo, qual a importância do riso e do sorriso nessas irradiações vibracionais? Olha, uma coisa elementar. Quando eu olho para a natureza, primeira vez que eu fiquei olhando, me veio assim uma frase muito simples, né? As flores são o sorriso de Deus. Aí eu entendi que quando você expressa esse sorriso, essa gratidão pelas coisas, porque o sorriso é uma resposta, né? Sabe, o sorriso ele consegue abraçar um monte de gente, sem você precisar chegar perto. Um monte de gente, você sorri, você abraça um monte de gente. Ele é fundamental. E tem uma coisa, aí você vai dizer, bom, a pessoa sorri porque está alegre. E por que ela está alegre, Samuel? Porque ela sorri. Você vai dizer, não, porque alguém a fez sorrir, alguma coisa que ela viu, ela ficou toda alegre e sorriu. E esse é o nosso erro. Porque a alegria verdadeira não vem de nada de fora de nós. Ela nem está no coração, a alegria, ela está na alma. Existe na nossa alma uma alegria permanente. Então, se nós acessarmos, entendemos que a alegria está dentro de nós, não é a pessoa que vai me dar alegria, não é o objeto que vai me dar alegria, eu vou ser uma pessoa alegre. Eu vou liberar a alegria que já está na minha alma. Aí eu vou ver com um sorriso a vida. E se você sorrir para a vida, não tenha dúvida, a vida vai sorrir para você. Mas você não tem a menor dúvida disso, sabe? Olhe para a natureza. Cada flor que abre é um sorriso de Deus. Ele continua sorrindo para nós. E quanta coisa errada a gente faz, ele continua sorrindo. Toda essa natureza são sorrisos permanentes, constantes. Fantástico. Você falou da purpurita e também vocês podem fazer, lembra do combo que era purpurita, os óleos, né, a lavanda e a alecrim, a integração dos 4 corpos, que está faltando mais aí? Olha, você tem que esses 3 são de apoios físicos, né? Certo. A lavanda, que vai dar o equilíbrio do seu coração, Lavanda. O alecrim, que vai dar o equilíbrio da sua mente, alecrim. Olha bem, a purpurita, que vai potencializar a sua capacidade de autocurar-se fisicamente, autocurar as situações, tá? Aí depois, tendo essa base, fica mais fácil equilibrar os chakras, equilibrar os 4 corpos inferiores e cumprir seu plano divino. O que você veio fazer aqui?
Ó, legal, hein? Tá na palma 6 das suas asas, mãos. são São 6 seis asas que para você você acender lá acender. para cima. E esses aqui você pode encontrar no Aromas Felizes. aromasfelizes.com, que é a empresa É o único, Mônica, lavanda e alecrim orgânicos, musicados e que eles meditam. e que meditam. Ah, que maravilha. Ótimo saber que vocês chegaram até aqui acompanhando mais um episódio aqui com o Américo Barbosa. A gente vai precisar terminar, finalizar, porque ele tem compromisso logo mais, a gente não pode passar tanto, vai ficar aqui horas. As portas estão abertas, o estacionamento também, a casa, pula-pula, que a gente Muito grato, muito grato. pode vir à vontade. Agradecer vocês que chegaram aqui também, curtiram, compartilharam esse vídeo, gratidão. Fique atento aí também nas redes sociais da Consciência Próspera no Instagram. Lá a gente vai dar, já lá você vai acompanhar também o programa Falando de Espiritualidade, que voltou a ser ao vivo às terças-feiras com Wagner Borges ao meio-dia, e também as aulas lives todos os dias, 21 horas. A gente faz também ao vivo aqui no canal, fora as entrevistas e fora as colunas que a gente está colocando aqui também. E as irradiações também ao vivo, de segunda, irradiações energéticas de segunda e às terças-feiras também ao vivo. Acompanhe aí a programação e veja os horários. A gente está fazendo esse trabalho também de emanações aí para vocês também vibrarem em alta frequência. E eu estou falando isso também porque o Américo também tem um trabalho fenomenal, gratuito, que é diário, né? Diário. De conexões. Então, acesse aqui, ó. É isso, Américo Barbosa Underline no Instagram. O YouTube está aqui, ó. Olha, colocou até o YouTube. Américo Barbosa, Auto Felicidade, tudo junto, e americobarbosa.com.br e aromas felizes, para você ficar mais feliz. E com alecrim e com a lavanda que escuta a música, medita todos os dias. Muito bom, agradeço vocês todos acompanhando, Gabi, Adeci, todo mundo, e Américo, e mais uma vez eu peço para deixar aqui uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Olha, várias coisas você pode falar da prosperidade, mas você pode trabalhar o seguinte: pelo menos uma vez por dia, diga: eu sou, eu sou, eu sou a abundância infinita em mim. Diga sempre múltiplos de 3, pelo menos 12 vezes. E não tenha dúvida, se você disser isso, as coisas vão chegando a você. Mudou a vibração, se você é preciso dar a semente para a planta nascer. Então você precisa se sentir um pouquinho próspero para ter a grande prosperidade. Então fale isso e se sinta próspero, independente da situação toda que você está vivendo, que aí ela vai vindo na medida do seu crescimento. Não tenha pressa, porque o que é bem apressado vai de uma maneira muito ruim também. Então, quando você está sintonizado, é algo para sempre. A prosperidade abundante, ou a abundância próspera, é para sempre. Você é especialista em gestos. E tem alguns gestos que você indicaria para essa temática de abundância verdadeira? Um gesto ancestral e arquetípico. Tá? Então, você pode falar essa afirmação que eu lhe dei fazendo o seguinte, ó, colocando os 2 dedos, sempre das 2 mãos, para dentro da mão, e juntando o polegar com o dedo médio e o dedo indicador. Sabe o que significa isso? Você já imaginou quantas vezes no mundo, trilhões, 4 trilhões de vezes, as pessoas contaram dinheiro prosperamente? Quando você faz essa conexão, a conexão indiana para a prosperidade. Então você tira os bloqueios da sua mente, porque você só não é próspero porque você está bloqueando. Por mais que você diga que não, essa é a verdade. É uma autossabotagem não ser próspero. Deus fez o universo abundante. Jesus falou: eu vim para que sejais abundantes. Ele falou claramente isso. Né? Então, a espiritualidade precisa da perna material. É uma perna material, outra perna espiritual, para andar. Esse gesto é muito forte para a prosperidade. Tá? Então vamos fazer mais uma vez com o mantra. Eu sou, eu sou, eu sou a abundância infinita em mim. Pode ser feito dessa, vamos fazer dessa maneira. Eu sou, eu sou, eu sou a abundância infinita em mim. Eu sou, eu sou, eu sou a abundância infinita em mim. Eu sou, eu sou, eu sou a abundância infinita em mim. Eu senti que tinha que mudar a palavra, então mudei, tá? É isso, façam pelo menos 8 dias, sem se preocupar. Você vai sentir pequenos sinais. Então, permita-se sentir essas sutilezas, que é isso que faz a diferença.